firme na rocha. E estava ali aquele velhinho chamado João, na ilha chamada Patmos. Versículo 10. Achei-me em espírito. Olha só, achei-me em espírito no dia do Senhor. A tradução brasileira, nesse ponto, traduz melhor. O que a tradução brasileira diz? Fui arrebatado pelo Espírito no dia do Senhor. O contexto do livro todo de Apocalipse deixa claro que João, pelo poder do Espírito Santo, foi arrebatado a outras regiões terrenas e extraterrenas, onde lhe foram reveladas profundas realidades espirituais, bem como eventos futuros. Assim ele recebeu revelações divinas que não seria possível receber estando em circunstâncias comuns da vida diária. Olhe na sua Bíblia, Apocalipse 1:9. Onde é que João está, igreja? Na ilha. Sim ou não? João está na ilha. Abra Apocalipse 4:2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Para aí. João estava na ilha ou estava no céu? E no 4, versículo 2, ele está onde? Então olha só, João estava na ilha, 1:9. Apocalipse 4:2, João está onde? No céu. Olha na sua Bíblia, 17, versículo 3. Apocalipse 17, versículo 3. Apocalipse 17, versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto. Levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Calma aí, ele estava na ilha de Patmos, já estava no céu, e agora já está no deserto? Não é o que está dizendo aqui? Ele estava no deserto. Olha o versículo 20, capítulo 21, versículo 10. Capítulo 21, versículo 10. E levou-me em espírito em um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu. Aqui ele está onde? Numa montanha. Uma ilha, no céu, num deserto e numa montanha. O que aconteceu aqui, irmãos? Ele foi arrebatado. Era como se fosse um filme. A irmã Rita, sábado na consagração, eu sonhei com meu pai. E meu pai tinha um sacolão. Não é isso? Tinha um sacolão. E eu lembro que eu estava com a bicicleta. E já apareceu o Léo com a bicicleta também. Parece que era uma bicicleta. Eu até perguntei para ela, parece uma bicicleta ou era uma bicicleta? Então, irmãos, foi exatamente isso que aconteceu com João. Quando ele recebe a revelação, ele é assim, ó, levado para o céu, trazido para a ilha chamada, já estava na ilha chamada Patmos, foi levado para o céu de uma hora, para o deserto, do deserto, já estava numa montanha. Como se fosse um filme com, ó, vou falar uma palavra bonita aqui, hein? Flashback, né? Flashback que fala? Passa um monte de coisa ao mesmo tempo. E João, ele tinha que colocar tudo aquilo ali no papel, porque o Senhor mandou escrever. Então ele ficou ali, ó, em êxtase. Eu estava em espírito no dia do Senhor. Ele estava em êxtase. Ele foi arrebatado. E o Senhor levou ele para todo lugar. Então ele vê chifre. Ele vê mulher sentada no dragão. Dragão correndo atrás da mulher. Ele vê trombeta. Ele vê selo abrindo. Selo, trombeta tocando. De repente ele vê um silêncio no céu por 30 minutos. E ele vê cavalo amarelo, cavalo preto, cavalo branco, cavalo de guerra, cavalo de morte. E estava ali, com 90 anos, vivendo isso tudo. Que adrenalina. Então é quando você sonha, que você não consegue descrever, é mais ou menos aquilo que João viveu. Analisemos uma coisa aqui. Aqui fala no dia do Senhor. Tem 4 dias do Senhor. Primeiro, o dia do Senhor Jesus Cristo. Segundo, tem o dia do Senhor Cristo ou Filho do Homem.
Tem um terceiro dia do Senhor, que é o dia de Deus ou do Senhor no sentido próprio, e tem o dia do Senhor do texto em foco, no texto que estamos lendo. O dia do Senhor Jesus Cristo está se referindo exclusivamente com o arrebatamento da igreja. Escute bem, dia do Senhor Jesus Cristo está se referindo ao arrebatamento da igreja. O dia de Cristo, do Senhor ou do Filho do Homem, está relacionado com seu retorno à terra, com poder e grande glória. Então, no dia que ele descer com grande poder e grande glória, é o dia do Senhor. O dia de Deus ou do Senhor, no sentido próprio, está relacionado com o juízo final. Então, quando aconteceu o juízo final, é o dia de Deus ou do Senhor, no sentido próprio. E o dia do Senhor, no texto que nós estamos lendo, no versículo 10, está relacionado com o dia da ressurreição de Cristo. Então esse versículo 10, fui arrebatado no dia do Senhor, eu fui arrebatado em um domingo. Escute bem, irmãos. João foi arrebatado no domingo, no dia do Senhor, porque no dia do Senhor da ressurreição é o primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana é o quê? Domingo. Vamos analisar uma coisa aqui. A presente expressão, dia do Senhor, significa o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, visto que a expressão Senhor Jesus só ocorre no Novo Testamento, depois da ressurreição. Abra sua Bíblia aí, em Lucas 24, versículo 3. E entrando, não acharam o corpo do Senhor. Significa dizer o quê? Que ele havia ressuscitado. E essa expressão, dia do Senhor, Jesus, só ocorre no Novo Testamento, depois da sua ressurreição, sendo identificada entre os cristãos como o primeiro dia da semana. Abra aí Marcos 16, 9. Marcos, capítulo 16, versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Jesus, tendo ressuscitado no primeiro dia da semana. Então, esse primeiro dia da semana é o domingo. Quem já ouviu falar da guarda do sábado, levante a mão aqui. Muito bem. Devemos ou não guardar o sábado? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas vamos analisar uma coisa aqui importante. Para o cristianismo, o primeiro dia da semana contrasta bastante com o sétimo. Qual o sétimo dia da semana? Primeiro é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Qual o sétimo? Sábado. O que falam para guardar o sábado no sétimo dia? Porque o sábado foi o dia de descanso. Cristo descansou no sétimo dia. Então, por isso, temos que descansar e guardar o sábado. Agora, uma coisa interessante. O sábado recorda o descanso de Deus na criação. Está lá em Êxodo 20:11. O domingo, a ressurreição de Cristo. Está em Marcos 16, 1 e 9. No sétimo dia, Deus descansou. No primeiro dia da semana, Cristo esteve em atividade incessante. No primeiro dia da semana, Cristo esteve em atividade incessante. O sábado comemora uma criação acabada. O domingo rememora uma redenção consumada. Havia um homem, o Scofield, Dr. Scofield, ele declara que o sábado era um dia de obrigação legal para Israel. O domingo, o culto espontâneo para o cristão. Mas o domingo é o dia do Senhor. Continuando aqui, abra sua Bíblia em Hebreus 4:3. Hebreus capítulo 4, versículo 3. O sábado era um dia de repouso total para Israel, para o crente em Cristo. Esse repouso teve lugar no momento que ele aceitou Cristo como Salvador. Hebreus capítulo 4, versículo 3. Então olha aí, irmãos, não entreis no meu descanso. Então temos que trabalhar, servir ao Senhor, e Deus vai abençoar no nome de Jesus. No versículo 10 fala também assim, ó, voz como de trombeta. João focaliza aqui, grande voz como. Como. Sabe o que significa essa palavrinha como? Ela aparece no Apocalipse 70 vezes. 70 vezes. Abra aí Apocalipse 1, versículo 14. Apocalipse 1, 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã.
15. E seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado. 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda de espada de 2 fios, e seu rosto era como o sol. É mais ou menos o sonho. Era mais ou menos isso. Parecia com aquilo. Eu creio que era aquilo. Ele não tinha uma palavra para decifrar o que ele estava vendo. Então a palavrinha como é João tentando descrever o indescritível. 70 vezes no Apocalipse. Só essa palavrinha como tem 70 vezes no livro do Apocalipse. É João tentando descrever o indescritível. Não tem como ele falar, então era como o sol, era como aquilo outro. Além disso, ele utiliza também da expressão como semelhante. Aqui trata-se, portanto, de um som sobrenatural e assustador que contém tudo. Então ele usa essa palavra semelhante muito no Apocalipse. Quando ele usa a palavra semelhante ou como, aí nós já entramos nos símbolos. Porque para entender o livro do Apocalipse, nós temos que entender que é no sentido literal e no sentido simbólico. Então João está no dia do Senhor e de repente ele ouve uma voz de trás dele. E a voz era o quê? Uma voz atrás dele na caverna como de uma trombeta. Quem já ouviu aqui voz de trombeta? Já ouviu, irmã Priscila, voz de trombeta? Como é que é a voz de trombeta, varão? Não é o som da trombeta, não, igreja. Não é o som da trombeta. É som como de uma trombeta. Parecido como uma trombeta. Então ele escuta uma voz atrás dele como. Ele não consegue descrever a voz, é muito forte. Então ele fala, é como de uma trombeta, é muito forte, é muito autêntica. Ele olha e começa a ver como se um filme, já falei. E começa o que? Olha só, a desenrolar na frente dele. E o filme é o que, igreja? Terrível. Não é um filme fácil de ver, é um filme terrível. De repente ele vê uma besta, de repente ele vê selos, de repente ele vê um dragão, um escorpião com caudas e coisa e tal. Não é um filme fácil de ver. Agora uma coisa importante. E o Senhor fala o que para João? Escreve. Escreve no livro. E João teve que colocar tudo aquilo em 22 capítulos que você tem aí na sua Bíblia. Teve que escrever. Eu vi como isso. Era como uma trombeta, era como aquilo. A voz era parecida com aquilo. E foi escrevendo e foi relatando. Olha só, ele vê um mar de vidro, ele vê uma besta que sai do deserto montada, ele vê coral cantando, depois vê silêncio. Um velhinho, hein, irmão? Misericórdia. Era um velhinho, 90 anos. E no final, ele teve que escrever. Por que escrever? Qual é a forma melhor de gravar as coisas? Escrita e lendo. Por isso que quem escreve anota os versículos, muito bem. Porque você vai chegar em casa, vai ler, vai reler, você vai anotar. Muitas das vezes, se você sair daqui, você vai esquecer muita coisa. Mas quem está anotando vai ter facilidade de assimilar mais. E ele fala, escreve no livro e envia-o. Escreve e envia. Versículo 12, para a gente encerrar. E virei-me para ver quem falava. E a poderosa voz como de trombeta. Então ia aumentando a cada vez, a cada hora. E João então ouvia isso como de uma trombeta. João se volta para ver de onde partia a voz. E quando ele vira, ele tem a primeira visão. Ele viu 7 castiçais de ouro. Então ele está na ilha chamada Patmos. O anjo fala com ele. Ouve uma voz atrás dele como de uma voz de uma trombeta. Quando ele vira, ele já vê os 7 castiçais. E quem é os 7 castiçais de ouro? Os 7 castiçais de ouro é explicado lá no versículo 20. São as 7 igrejas.
Então 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. Mas quando João olhou, no meio dos 7 castiçais de ouro, quem é que estava lá, igreja? O Filho do Homem. Jesus estava no meio dos 7 castiçais de ouro. Agora detalhe, quando nós lemos a Bíblia de forma literal, o Apocalipse de forma literal, é literal, irmão. Por exemplo, as 7 igrejas aqui é de forma literal. Quando João fala dele, é literal. João não é um símbolo, João é João. É de forma literal. Quando ele fala das 7 igrejas aqui, ele está se referindo a 7 igrejas. Uma igreja que tinha um pastor, que estava localizado numa cidade e que cada uma delas tinha um problema. Então as igrejas não são símbolos. A igreja já é no sentido literal da coisa. João não é símbolo, João é literal. Olha só que coisa interessante aqui. Quando ele olha no meio dos 7 castiçais e vê o Filho do Homem vestido de quê? Vamos olhar o versículo 13. João capítulo 1, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Então, irmãos, o Filho do Homem aqui está falando de quem? De quem? De quem, igreja? Jesus, irmãos. É o próprio Senhor, Filho do Homem. O título Filho do Homem ocorre muitas vezes no Novo Testamento, quando se refere a Jesus como Messias. João reconheceu porque viveu ao seu lado e já o havia visto tanto como pregador da Galileia, quanto com o glorificado Filho de Deus na transfiguração. Abra Mateus 17, 1, 2. Mateus 17, 1, 2. Eu não vou entrar aqui no texto da transfiguração, mas tem um texto aqui muito interessante para nós analisarmos nesta noite. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e quem? Esse João é quem? O mesmo João na ilha de Patmos. Seu irmão, e conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então João, quando olhou nos 7 castiçais de ouro, e viu, castiçais, candelabro, candeeiro, é a mesma coisa. Quando ele olhou para os 7 castiçais e viu o Filho do Homem no meio dos 7 castiçais, como voz de trombeta e com as vestes, ele lembrou com certeza lá da transfiguração. E continua, os cabelos brancos, o Filho do Homem vestido até os pés com uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e sua cabeça era brancos como a lã branca. Os cabelos brancos indicam sua sabedoria e sua natureza divina. Quem quiser anotar, Daniel 7,9. Lá fala em Daniel 7,9 de anciãos de dia. Lá está falando de Deus, Deus Todo-Poderoso. Aqui é semelhante, fala de Jesus. Sabedoria e a sua natureza divina. O cinto de ouro que circunda seu peito revela o que, igreja? Que ele é o sumo sacerdote, que vai até a presença de Deus para obter o perdão dos pecados para aqueles que nele creem. Então, o cinto, que ia até o peito nas vestes brancas de Jesus, significava que ele é o sumo sacerdote. E para encerrar, escute isso aqui, igreja. No santo lugar do templo dos judeus havia um único castiçal, com 7 braços. Um castiçal com 7 braços. Recebeu destaque, aparentemente representando Israel. Está lá em Zacarias 4,2, quem quiser anotar. Na visão de João, os castiçais representavam as igrejas, que agora era a luz do mundo. Como está em Mateus 5,13. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Apesar de ter o castiçal da antiga aliança 7 braços, mesmo assim era ligado por uma só peça, o pedestal. Israel, mesmo dividido geograficamente em 12 tribos, contudo, eram ao mesmo tempo unidos por um só pedestal. Olha aqui para mim em nome de Jesus.
era mais ou menos, tinha um pedestal aqui e 7, 4 aqui, né? 4 com mais 3, 7. As 7 pontas do castiçal simbolizavam as 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, né? Candelabro ou candeeiro. É a mesma coisa. No meio dos 7 estava o Filho do Homem. Significava dizer o quê? Que independente de todas as dificuldades que havia nas igrejas, Jesus ainda estava no meio delas. Os olhos chama de fogo, significa... Os olhos como chama de fogo simbolizavam o castigo a todo pecado. Então os olhos como chama de fogo simbolizavam o castigo sobre todo o pecado. Essa visão de João sobre Jesus Cristo está se referindo a um Jesus glorificado. Se nós quisermos estudar Jesus de Nazaré, nós vamos então abrir os 4 evangelhos. Nós vamos abrir Mateus, Marcos, Lucas e João e vamos analisar os 4 evangelhos e vamos então entender quem foi Jesus de Nazaré. Quando nós abrimos Apocalipse, aí já é um Jesus glorificado. E é importante lembrar que nesse capítulo 1, a partir dos versículos 13, que nós estamos estudando, quando João vê o Cristo glorificado, nós temos que entender que é de uma forma simbólica. Por exemplo, João viu sair da boca de Jesus uma espada. E nós sabemos que na boca de Jesus não tinha uma espada. Então tudo que for falar a partir de agora é no sentido simbólico. Nós explicamos que quando é literal, é literal. Por exemplo, João, o apóstolo João, é no sentido literal. João não é um símbolo. João, é uma pessoa, foi um apóstolo, estava na ilha chamada Patmos, não é um símbolo, é no sentido literal. Quando se fala das 7 igrejas, que nós vamos explicar a partir da próxima quarta-feira, não é símbolo, é no sentido literal. Ali é uma igreja, ali tinha um pastor na igreja, tinha uma cidade, tinha um contexto histórico que vamos analisar, um contexto social que vamos analisar. Então, igrejas é no sentido literal. A partir do versículo 15 que nós lemos, e vamos explicar a partir de agora, é no sentido simbólico. João não teve palavras para expressar aquilo que ele estava vendo. Nós falamos que ele usa a palavra como ou semelhante, porque não tinha palavras no vocabulário de João para poder expressar aquilo que ele estava vendo. Então, no versículo 15, nós temos aqui a primeira fala, que é o seguinte: os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Vai acompanhando na sua Bíblia. O versículo 15, então, fala de pés semelhante ao bronze polido. O bronze na Bíblia tem um significado muito importante. E uma coisa que sempre vamos analisar, o termo grego. Nós sempre vamos ver o original da palavra. Por exemplo, bronze polido no termo grego é kalkolibanov. Vou repetir. O termo grego de bronze polido é kalkolibanov ou kalkolibanos. O que significa kalkolibanos ou kalkolibanov? Significa calcos igual bronze, laban, embranquecer. Então, o que significa dizer? Algum metal como ouro. Jesus estava o quê? Segundo o versículo 13. Com umas vestes compridas, não é isso? Jesus estava com umas vestes compridas, igual está no versículo 13. Só que os pés de Jesus estavam visíveis. E o que João vê aos pés de Jesus? Ele vê como um bronze polido. Então nós vamos analisar que esse bronze polido, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, tem alguns significados. Vamos ver quais são estes significados. O brilho de seus pés...